a gente se reúne para fazer. Tem a prece e depois tem o preparo do lanche, aí sai para distribuir os lanches. É um trabalho maravilhoso. E, para encerrar, né, convido a todos a conhecerem o livro Mirabelli, né, os volumes 1 e 2, que são editados pela nossa casa, através da Geb Editora, né, e nós temos ele aqui à disposição na biblioteca também, ou pelo site, né, acessando o site para a aquisição do livro. Né, nós mandamos no correio, não tem custo, manda para a pessoa, né, lógico, se for para outro estado, aí já talvez tenha que colocar o Sedex aí, né, mas porque é um custo um pouco alto, né. Mas está aqui a obra, o banner das obras, o primeiro volume, o volume 2. Então, o Mirabelli, num primeiro momento foi perseguido, foi criticado pelas suas ideias, mas ele provou que existe, né, através do estudo científico dele, através do trabalho dele, provou que existe realmente um mundo paralelo ao nosso, que nós habitamos, assim que desencarnamos, habitamos nesse mundo, estamos em contato direto com quem está encarnado. Essa transição é muito grande. Então, os fatos mediúnicos, as mensagens, ele comprovou, né, cientificamente que existe vida, né, após a morte. E foi muito criticado no começo, mas depois teve o reconhecimento. Né? O primeiro volume são os estudos, são as mensagens. Tá? No segundo volume é a confirmação daquilo e o reconhecimento do trabalho. Tá? Então, esse banner apresenta, resumidamente, a obra do Mirabelli. Quem quiser se aprofundar mais, procure a gente, faça a aquisição do livro, com certeza vale a pena. Tá, ok? Feito isso, passados esses recados, né, vamos fazer o nosso preparo e em seguida iniciarmos a nossa palestra. Bom, então, no primeiro momento aí, convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico. Esse gesto é simplesmente para que nossa atenção não percamos a concentração. Né? Não é nenhum ritual nem nada, então, mas é bom para nos concentrarmos. Fechar os nossos olhos do plano físico. Vamos sentindo o abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade, que há muito já prepararam esse ambiente para nos receber. Estamos sendo envolvidos por essas energias salutares. Estão nos acalmando, nos reconfortando dentro das nossas necessidades. E assim, com os pensamentos elevados, vamos buscar a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, e vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde. Que possamos aproveitar ao máximo tudo que estaremos conversando, tudo que estaremos dialogando nesta tarde, Senhor. Obrigado, Pai, por essa dádiva de misericórdia, de esclarecimento, de auxílio, para todos nós, Pai. Quem procura, recebe. E vós é o exemplo maior a ser seguido, Pai. Então, agradecemos a oportunidade e pedimos permissão para iniciarmos mais uma palestra nesta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Sérgio Mesquita. Hoje o tema da palestra, eu já não tenho aqui, mas que eles... O poder do perdão. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. É com prazer que mais uma vez nos reunimos aqui nessa casa, onde todos nós podemos comungar uma só oração, pensamento, onde todos nós vamos buscar alguma coisa para nós, para a nossa melhoria, cada dia que passa, né? Esse mundo atribulado pelo qual nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos vivendo, esses pontos críticos que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo no geral. A gente vem buscar a paz, vem buscar uma tranquilidade, a melhora espiritual, o desenvolvimento, a luz de que necessitamos, enfim, a melhora para todos nós. Como nós estávamos ouvindo agora há pouco, o Washington estava falando do Mirabelli, né? Pesquisa científica, né? No estudo, realização, né? Através do profissionalismo, onde se descobrem as coisas. O tema de hoje, tá? Redescobrindo o perdão, é baseado num fato, né? Também científico, né? Em cima de estudos científicos através do professor Fred Luskin, tá? Da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, foi totalmente baseado em cima de estudos feitos em cima do que o perdão ele faz para o nosso corpo físico e a nossa alma.
Então ele menciona no livro aqui, O Poder do Perdão, baseado nesse livro, intitulado, editado por ele também, através de pesquisa. Então nós vamos falar alguns pontos, daquilo que o perdão ele causa para todos nós, o que a raiva causa em todos nós. Então vamos lá. Redescobrindo o perdão. Até há pouco tempo falar em perdão cabia de forma exclusiva aos religiosos. Então nós, praticantes de alguma religião, adeptos de alguma seita, alguma coisa, que a gente estava sempre comentando perdão, que a gente tenha perdão em cima dos textos bíblicos, principalmente aqueles ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que perdoar é o essencial para todos nós, para que a gente possa ter uma plenitude na vida, ter a experiência do crescimento moral e espiritual. Então, o perdão é uma das bases do cristianismo. Então, como ele fala aqui, exclusivo aos religiosos. Então, aquelas pessoas que eram céticas, ou então principalmente os cientistas, eles não são muito voltados para essas coisas. O pensamento deles é totalmente diferente de quem tem a religiosidade em si, impregnada. Dizer a alguém que lhe seria melhor perdoar, conforme ensinou Jesus, parecia próprio de quem ou fora da realidade dessas pessoas. No entanto, na atualidade, perdoar tem se tornado uma medida de bom senso. Pessoas não religiosas têm descoberto que perdoar é terapêutico. Então, quer dizer, o que nós já sabíamos, as pessoas não religiosas estão começando a descobrir, certo? Então, se a gente fala o seguinte, se a partir do pressuposto, nós religiosos, ou então nós que temos algum conhecimento religioso, que praticamos alguma religiosidade, temos a religião dentro de nós, inerente a todos nós, é fácil perdoar? Pergunto para vocês. É fácil perdoar? É fácil perdoar? Então, a gente, se for todo mundo levantar a mão, vai ser unânime. Tá? Então, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Não é fácil perdoar. Então nós vamos ver quais são as causas disso, os motivos disso, porque às vezes essas dificuldades, o que essas dificuldades nos trazem, nos causa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. O Dr. Fred, diretor do projeto Perdão da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, em seu livro O Poder do Perdão, afirma que carregar a bagagem da amargura é muito tóxico. Então, quando a gente sabe, que a gente fala a palavra tóxica, todo mundo sabe o que significa tóxico para o corpo da pessoa, para o ser humano. O que significa a toxicidade de alguma coisa quando está atacando o corpo físico. Todos nós sabemos disso daí. Nos estudos que realizou com voluntários, constatou que a ação de perdoar lhes melhorou muito mais o nível de saúde e energia, humor e qualidade do sono e vitalidade física. Então, a partir do momento que a gente tem uma base científica, que a gente coloca pessoas para que possam ser testadas, para que possam aplicar os testes nessas pessoas, e essas pessoas principalmente que são céticas, e elas começam a entender o significado do que é o perdão, do que vem a ser o perdão, então a gente já tem uma base científica que está corroborando, principalmente para aquilo que nós já temos, que é a espiritualidade, que já está inerente, que já está em nós, e que nós já tentamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Veja bem, que eu falei, nós tentamos colocar em prática no nosso dia a dia, que nem sempre nós a colocamos na prática. Nós, às vezes, tolhemos essa espiritualidade dentro de nós e nos fechamos para certas situações que existem no nosso dia a dia. Então, como ele disse assim, melhorou os níveis de energia, de humor, a qualidade do sono e vitalidade física no geral. Vejam só, simplesmente o fato de saber perdoar. Olha só quanta coisa melhorou na pessoa. Isso ocorre, explica, porque somos programados para lidar com tensão. Tá? Somos programados para lidar com tensão? Você acha que nós somos programados para lidar com tensão? Bom, cientificamente diz que sim, nós somos programados para lidar com tensão. O nosso sistema biológico, ele tem essa capacidade. Pode ser um alarme de incêndio, uma crise, uma discussão mais acalorada. Isso ocorre no nosso dia a dia. Todas essas tensões ocorrem no nosso dia a dia, querendo ou não, todos nós passamos por isso no nosso dia a dia. Principalmente hoje, quem dirige, quem tem carro, sabe exatamente o que é passar por tensão.
quem trabalha, né, que tem aquele chefe que pega no pé da gente, né, tem aquele funcionário que pega no pé da gente, tem aquelas pessoas que não são simpatizantes conosco, né, não são afins, não espíritos que se batem, são pessoas que nós não entendemos, que eles não entendem. Então, nós passamos por tensão. Dentro da nossa casa, dentro da nossa própria família, nós passamos por tensão. Pais que não entendem com os filhos que não se entendem com os pais, irmãos que não se entendem, situações que causam dia a dia, que estão conosco no nosso dia, né? E que são uma forma de nós aprendermos, de nós estudarmos. Quando nós vemos essa situação e fazemos com que seja uma prática de estudo. Porque o Espiritismo ele vem dessa forma, ele vem trazer isto para nós, ele vem iluminar a nossa mente para que a gente possa saber que tudo que a gente passa nessa vida é um ensinamento, é um aprendizado, que nós temos que colocar os pingos nos is da melhor forma possível para que a gente possa entender a situação por tudo aquilo que nós estamos passando ou deixamos de passar. Então, quando nós refletimos, quando nós paramos para pensar, quando nós temos essa capacidade de entendermos a situação, de tudo aquilo que está em volta de nós, de tudo aquilo que está ao nosso redor, beleza, ótimo, maravilha, excelente. Significa que nós já chegamos a um estágio que nós já estamos começando a compreender essa situação. O próprio Jesus, vê os momentos de tensão pelo qual ele passou nesse planeta. Enquanto ele esteve aqui na Terra, quando ele esteve passando os dias dele lá em Jerusalém, em Nazaré, em toda aquela região por qual ele passou. Ele só lidava com pessoas educadas? Ele só lidava com pessoas maravilhosas? Ele só lidava com pessoas boazinhas? Não, né, pessoal? Todos nós sabemos que ele passou momentos de tensão, principalmente nos últimos momentos da vida dele, que foi o pior momento de estresse pelo qual ele passou. E por tudo isso que ele passou, e ele ainda vem ensinar para todos nós que nós devemos continuar com a nossa missão, sermos fortes e entendermos, né, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Muitas vezes as pessoas elas não têm essa capacidade, muitas vezes as pessoas elas se entregam, não tem esse como se fala, essa compreensão necessária, e muitos acabam até se suicidando, achando que tudo foi muito pesado, cometem a pior atrocidade que pode acontecer com um ser humano, que é tirar a própria vida, né? Nessas ocasiões, aí que ele fala, nessa ocasião, o corpo libera os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, acelerando o coração, a respiração e fazendo com que a mente disparar. Ao mesmo tempo, a liberação de açúcar estimula os músculos e a fatores de coagulação aumentam no sangue. Olha só esses momentos de estresse e tensão que causam no nosso corpo físico. Bom, já que tudo isso daqui, esse texto ele é baseado em termos científicos, então vamos ao livro do Dr. Fred. Então nós vamos lá na página 50, onde ele vai falar alguma coisa sobre isso que a gente acabou de falar, sobre todos esses males causados pelo corpo. Então, a partir do momento que nós atingimos essa tensão, esse estresse máximo, nós criamos uma situação chamada lutar ou fugir. Quando pensamos sobre um sofrimento, o organismo reage como se estivesse em perigo e ativa o que se conhece como a reação lutar ou fugir. O organismo libera substâncias químicas cujo objetivo é nos preparar para reagirmos ao perigo por meio de luta ou de fuga. São liberadas substâncias químicas associadas ao estresse. Eles têm o objetivo de nos deixar pouco à vontade para que façamos alguma coisa que nos livre do perigo. Essas substâncias químicas chamam a atenção por provocarem mudanças físicas. Elas fazem o coração bater mais rápido, os vasos sanguíneos se contraírem, elevando a pressão arterial. O fígado descarrega colesterol na circulação sanguínea, prejudicando o coração. As substâncias químicas associadas ao estresse alteram a digestão e fazem com que os músculos se retesem. A respiração fica menos profunda e os sentidos se avivam para fazer frente ao problema. A digestão é interrompida e o fluxo do sangue desviado para o centro do organismo. Olha só quanta coisa acontece quando nós entramos em estado de estresse, ou então a famosa
raiva, ou a famosa raiva. Isso são apenas algumas coisinhas, tá, pessoal? Então, nós vimos lá. Então, ele já tinha falado alguma coisa. Nessas ocasiões, o corpo libera hormônios do estresse no nosso organismo. A adrenalina e o cortisol. E vocês viram que no livro ele é muito mais completo, ele fala mais profundamente as coisas que acontecem com todos nós. É bom isso para todos nós? Esses momentos de raiva que nós passamos? Esses momentos de tensão que nós passamos? E como é que a gente faz para que a gente não passe por essa situação? Calma, pessoal, a gente vai chegar lá e vamos tentar explicar alguma coisinha e passar para vocês. Então vamos falar mais um pouquinho do que o estresse faz e causa sobre o nosso organismo. Bom, ele falou, ao mesmo tempo, a liberação de açúcar estimula, tá? Para quem é diabético é uma maravilha, né, pessoal? Fica espetacular. Quem tem problemas musculares, então nem se fala. Problemas cardíacos, então é maravilhoso. O estresse, a raiva é santo remédio. Contudo, a raiva, veja bem, a raiva e o ressentimento são como acidentes que não têm fim. Então, às vezes, é impossível nós controlarmos a raiva e o ressentimento. E é muito difícil, porque para ser escrito um livro sobre raiva, ressentimento, ódio, rancor, mágoa, o negócio é complexo. Tá? Então, a raiva é o que gerou guerras, né? Conflitos até hoje que nós ouvimos na face da terra, por causa dessa simples palavra: raiva, mágoa, ódio, rancor. Parece ser um acidente que não tem fim. Transformam em toxinas os hormônios que deveriam nos salvar. Então, raiva. Vamos lá na página 37 do livro, ele fala alguma coisa sobre raiva. A raiva tem um lugar. Mesmo com todo o treinamento do mundo relativo ao perdão, ainda haverá vezes em que será útil e mesmo necessário se zangar, por incrível que pareça. Vocês entenderam? Ainda haverá vezes em que será útil e necessário se zangar. Um limite pessoal foi quebrado. Estamos em perigo ou fomos maltratados. Contudo, o número de situações em que manifestar raiva é a resposta ideal é bem limitado. A manifestação da raiva é útil apenas em situações nas quais a ação resultante soluciona problema. Olha lá, hein, pessoal. A raiva ela vai solucionar problemas, hein? Veja a que ponto nós podemos chegar. Por exemplo, zangar-se com alguém que está ameaçando o seu filho. Pode ser o único modo de proteger o bem-estar da criança. Se uma família for abuso, se um familiar for abusivo, você tem que fazê-lo saber que seu comportamento é inaceitável. Então, você entrou em raiva, né? Por outro lado, zangar-se porque há 3 anos sua mãe disse que pouco amável não ajuda a resolver a situação com ela, né? Por outro lado, zangar-se porque há 3 anos sua mãe disse algo pouco amável, não ajuda nem resolve a situação com ela. Também nada resolve zangar-se só porque o congestionamento, veja bem, esse é bem, né? O congestionamento irá fazê-lo chegar atrasado ao trabalho. Então há pouquíssimos casos em que a raiva ela vai tentar solucionar alguma coisa, algum problema. A raiva pode ser uma ótima solução de curto prazo para as dificuldades da vida, embora raramente seja uma boa solução de longo prazo para eventos dolorosos. A raiva é simplesmente a maneira de nos fazer lembrar que temos um problema que precisa de atenção. Contudo, com muita frequência nos zangamos, em vez de adotarmos uma atitude construtiva, ou nos zangamos porque não sabemos o que mais fazer. Aí ele fala que, no ponto de vista, a experiência de raiva mantida durante um período de tempo muito longo, ou o que chamamos de mágoa, tá? Que isso aí já é a raiva já esticada, né? É quase sempre inútil. As mágoas levam às frustrações, à desesperança, relacionamentos arruinados e a problemas de saúde.
Tá? Então, quando ele fala aqui, contudo, a raiva e o ressentimento são como acidentes que não têm fim, então nós podemos ver, né? Principalmente quando ela se torna mágoa, né? Quando ela magoa as pessoas e que ele fica aquele remoendo na cabeça da pessoa, e aquilo toma um espaço no cérebro da pessoa, no pensamento da pessoa, que praticamente era o espaço que era para ser ocupado com uma coisa útil, se torna uma coisa inútil. Então, quando nós temos essa mágoa, ela fica durante anos e até em outras encarnações com a pessoa, ou com o espírito quando ele desencarna e não consegue se livrar disso daí. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, pessoal, com as coisas que nós passamos, o ressentimento que nós carregamos, essas mágoas, isso que faz com que nós nos tornemos pessoas azedas, obtusas, e às vezes nos fazem ficar pessoas sem visão para as coisas que são ao nosso redor. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com as coisas que a gente acha que nos ofende, que nos destrói. Se a gente botasse a mão na cabeça e pensasse nos minutos, né, o que Jesus passou aqui na Terra, por todo o sofrimento que ele passou, e ele não carregou raiva de ninguém, né? Ele não carregou raiva de ninguém. Pelo contrário, ele perdoou as pessoas e perdoou muito mais. Ele levou consigo todo o mal que tinha. Ele praticamente lavou a terra de todo ressentimento. Como ele dizia, o seu reino não era desse planeta. Se fosse necessário, né, que fosse desfeito tudo que foi feito aqui nesse planeta, com simplicidade, com facilidade, seria desfeito um simples mandamento, né, uma simples ordem sua. Então a gente tem que pensar exatamente nisso. Então sempre colocar em primeiro lugar o que é a raiva, o que ela faz conosco. E tomar muito cuidado com isso, que a gente sabe que esse fel criado dentro do nosso organismo, quando ele é destilado, ele prejudica muitas pessoas. O efeito depressor do cortisol no sistema imunológico está relacionado a doenças graves. Ele esgota o cérebro, causando atrofia celular e perda de memória. Ainda mais, provoca doenças cardíacas por elevar a pressão sanguínea, os níveis de açúcar no sangue, enrijecimento das artérias. Aí nós vemos aí muitas pessoas que às vezes discutem dentro das próprias casas, né? Onde a pessoa está lá propensa a um ataque cardíaco, um infarto, alguma coisa, ela simplesmente discutindo ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com alguém que for da família, ou quem que seja, ela simplesmente tem um ataque cardíaco fulminante, onde acaba a vida dela em questão de segundo ali. Né? Então, sempre, mais uma vez, que a gente está sempre falando aqui, contar sempre até 10 antes de botar uma discussão na mesa, ou então a gente estourar. É fácil, pessoal, a gente fazer isso? Às vezes não é fácil, a gente queria contar até 10. Né? A gente contou um, já estourou. Né? Então, nos momentos que nós estamos, a gente tem que tomar bastante chá de erva cidreira, bastante chá de capim santo, né? Para que a gente possa acalmar um pouquinho esse nosso estresse que está estourando, que está deixando pessoas totalmente doentes, né? Totalmente fora de si. Então está ficando uma coisa incontrolável. E ainda, é aí que entra o perdão, que parece interromper a circulação desses hormônios. Bom, então para a gente voltar aqui, né? Vamos até a página 19, que ele fala um pouquinho também sobre referente a essas situações aqui. Alguns estudos revelam: as pessoas que demonstram mais inclinação ao perdão têm menos problemas de saúde. O perdão gera menos estresse. O perdão gera menos sintomas físicos associados ao estresse. A falta do perdão pode ser mais importante do que a hostilidade, né? A agressividade, como fator de risco para as doenças cardíacas. Pessoas que culpam outras por seus problemas apresentam índices mais altos de doenças cardiovasculares e cânceres. Então é aquele tipo de negócio, né? Culpado não fui eu não tenho culpa. Quem tem culpa foi o fulano, ele que causou tudo isso. Nós jogarmos a situação para outra pessoa, para outrem, né? Tirarmos o corpo fora, né? A famosa frase, tirarmos o corpo fora, cair fora. Tá? Pessoas que culpam outras por problemas apresentam índices mais altos de doenças cardiovasculares. Então é assumir a nossa culpa. Nós não temos essa capacidade de assumir culpa. Se nós simplesmente jogamos as coisas para os outros e pronto, acabou. Os outros se virem. E a gente acha que supostamente caiu fora do problema
E a gente piorou mais ainda a situação. Então problemas, doenças cardiovasculares e cânceres. Pessoas que pensam em não perdoar outra pessoa mostram mudanças negativas na pressão arterial, na tensão muscular e na reação imunológica. Olha, se começar a pegar muita gripe aí, pessoal, começa a perdoar aí, tá? Pessoas que pensam em perdoar o autor da afronta notam uma melhora imediata nos seus sintomas cardiovasculares, musculares e nervosos. Até as pessoas que sofreram perdas devastadoras podem aprender a perdoar e a se sentir melhor em termos psicológicos e emocionais. Recentemente foi desenvolvido os projetos, né? O estudo dele foi baseado praticamente na Irlanda, né? Na Irlanda do Norte, onde a gente sabe que existiu uma certa época, né? Uma guerra muito forte entre protestantes e católicos. Então ele tentou aplicar principalmente os métodos desse livro em cima dessa população. Não sei se vocês estão lembrados uns anos atrás, quando eu via lá o IRA, né, destruindo praticamente a Irlanda, uma guerra que não acabava mais, interminável, católicos e protestantes, religião. E ninguém conseguia. Então ele foi em cima dessas pessoas, principalmente onde tinha tanto ódio. Por que disso, né? E hoje praticamente nós estamos vendo uma situação quase que parecida. Estado Islâmico, né? A gente vê o que está causando no mundo. Problemas também religiosos. Nós estamos vendo aí a polarização também na política brasileira. O que está causando nas pessoas. Mata. Destrói de uma vez. Põe no paredão, fuzila, acaba. Não é isso que às vezes a gente pensa? Aplica o método lá dos chineses lá. Mata e manda a bala, na conta da bala para a família. Liquida. Isso está sendo constante, comum. Por que nós estamos chegando nesse ponto? Por que nós estamos chegando nesse ponto crucial da nossa vida? Por que nós estamos chegando nessa polarização? O que está acontecendo? Nós temos que parar e pensar, né? Botar a mão na cabeça. Por que eu estou sendo atingido por isso? Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Se eu acredito nos ensinamentos que Ele veio trazer para nós, por que eu estou caindo nessa? Eu estou caindo nessa praticamente. Estou me deixando levar por essa situação. Será que são pessoas que querem que façam que eu caia nessa situação? Será que existem pessoas aí fora manipulando isso daí? As nossas mentes, os nossos pensamentos? Ou será que nós estamos sendo fracos demais e deixando com que essas manipulações atinjam a todos nós? Então a gente precisa avaliar os nossos pensamentos, reavaliarmos as nossas situações e não nos deixar levar por essa situação. Não nos deixarmos levar por essas polarizações. A gente vê pessoas aí em rádios, televisões, em todos os meios de comunicação, hoje, principalmente Facebooks, na internet, nós vemos pessoas aí praticamente querendo se destruir uma ou outra. Principalmente brasileiros, né? A população que sempre teve uma calma, sempre foi um povo mais voltado à tranquilidade, que a gente sabe que violência sempre existiu, mas não como está existindo hoje. A bandidagem a gente sabe que sempre existiu, sempre esteve por aí fora. Será que a comunicação está fazendo com que isso se desenvolva mais rápido? Ela está caminhando mais rápido, está chegando mais rápido a todos nós? O que será que está acontecendo? Então a gente tem que reavaliar isso daí e pensar. Será que nós estamos fazendo a oração necessária para que a gente possa pedir, para que a gente possa ser amenizado tudo isso? Será que em nossas orações, né, diárias, nós estamos pedindo para uma melhora no mundo, ou nós estamos pedindo apenas para nós mesmos? Chegamos ao ponto do egoísmo de só pedir para nós mesmos. O que está acontecendo? Botar a mão na cabeça e começar a avaliar-nos. Então ele fala, né, dessa situação, dos extremos que chegaram aos povos, da melhoria que existe através do perdão. Então vamos lá, continuando com o nosso trabalhinho aqui. O tema é vasto e se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar praticamente a tarde inteira falando aqui. É aí que entra o perdão, que parece interromper a circulação desses hormônios. Nós vamos lá na página 103, que ele fala mais alguma coisinha a respeito. A ciência do perdão. Estudos científicos mostram com clareza que o aprendizado do perdão é bom para a saúde, bom para o bem-estar, bom para a saúde mental e de acordo com os dados recentes, bom também para a saúde física. Diversos estudos conclusivos atestam o poder curativo do perdão. Alguns estudos específicos sobre o perdão revelam que a saúde melhora quando nos tornamos mais inclinados ao perdão. Estudos preliminares
em disciplinas afins, como psicologia, medicina e teologia, mostram-nos que o fato de sentirmos emoções mais positivas, com gratidão, fé e solicitude, tem impacto positivo sobre o sistema cardiovascular. Olha só, pessoal, as mudanças causadas, né, por uma simples palavrinha, perdão, né, a partir do momento que nós colocamos ela em prática, né, que não adianta simplesmente a palavra em si, né, nós temos que colocá-la em prática, né. Então, os benefícios do perdão. Então é aí que ele fala, depois de tudo aquilo, todos aqueles problemas, ele fala assim, aí é que entra o perdão, que parece interromper a circulação desses hormônios e de todas essas situações. Ela praticamente bota uma barreira, né? É simplesmente o princípio de um monte de coisa que nós podemos fazer além do perdão. Tá? Vejamos algumas dicas para encontrarmos a paz através do perdão, melhorando a nossa qualidade de vida. Aí chegou o ponto que nós queríamos, nós estávamos esperando, né? A solução para os problemas. Primeira, concentre-se nos fatos da ofensa. Concentre-se nos fatos da ofensa. Quase sempre, quando nos sentimos ofendidos, nossa tendência é aumentar o que de fato aconteceu. Concentre-se nos fatos das ofensas. Quase sempre, quando nos sentimos ofendidos, nossa tendência é aumentar o que o fato aconteceu. Quer dizer, uma coisinha desse tamanhozinho se torna desse tamanho. Estou ofendido. Vou para casa. Magoou. Acrescentamos os nossos sentimentos e tudo torna um volume maior. Ou seja, como eu disse, uma coisinha desse tamanhozinho se torna desse tamanho. Segunda, tente entender o que ocasionou a ofensa. Tente entender o que ocasionou a ofensa. Por vezes, somos nós mesmos, olha lá, hein? Somos nós mesmos os promotores dela, por algo que tenhamos dito ou feito. Olha a meia culpa aí, quando nós assumimos e temos a capacidade de assumir. Então, aquele outro caso lá, quando você passa a culpa para outra pessoa, o que causa, certo? Você passou a culpa, mas o negócio está na tua cabeça. Inconscientemente ficou com você. Você sabe que você foi o causador, mas você passou para o outro. Tá? Então, quando nós sabemos que nós somos o causador da ofensa, então é isso aí, que é a segunda. Tente entender o que ocasionou a ofensa. Aí ele vem, mesmo que não tenha sido nossa intenção ferir a outro, a forma como dizemos ou uma atitude que tomemos em um momento delicado pode levar a criatura a reagir mal e agredindo. Certo? Então é aquele momento que nós temos antes de contar até 10 para a gente falar as coisas que a gente acha. E nós temos essa capacidade, né, de sermos pessoas assim, altamente falantes. Né? Quando nós estamos com raiva, nós somos assim, um verdadeiro papagaio, né? Nada segura a gente. Né? São verdadeiros tagarelas. Nós temos a razão e ali nós somos as únicas pessoas que têm a razão no momento. Quando nós achamos que nós estamos com a razão, nós somos os únicos que têm a razão. Então a pessoa que ela vai passar pelo nosso crivo, vai passar pela nossa inquisição, ela é simplesmente o réu. E nós somos o juiz. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Terceira, focalize a natureza humana do agressor. Não só a sua atitude. Tá? Focalize a natureza humana do agressor. Não só a sua atitude. Pensem em que nós mesmos, no trato pessoal, no momento do estresse, de cansaço, dizemos coisas que constituem mais um desabafo. Assim pode ocorrer com o outro, porque na Terra somos todos ainda seres muito imperfeitos. Então focalize a natureza do agressor. Quarta, perdoe apenas para si mesmo. Esse é um retrabalho. Tá? Perdoar apenas a si mesmo. Ninguém mais. Perdoe o seu coração. Não é indispensável que você comunique o fato ao agressor. Enfim, lembre-se que perdoar de forma alguma significa que você concorda com a ofensa.
muito menos que você deve permitir que o tratem injustamente. Então não é aceitar por completo, é analisar o caso. Então nesse caso aqui nós vamos até a página 99 e ele fala alguma coisinha a respeito desse assunto. Ele fala aqui, o que é o perdão? Perdão não significa achar que o que aconteceu está certo. Perdão não significa fechar os olhos à conduta grosseira, desatenciosa ou interesseira de alguém que lhe fez sofrer. Beleza? Então é isso aí, ele fala, perdão não significa achar que o que aconteceu estava certo. Perdão não significa fechar os olhos à conduta grosseira, desatenciosa ou interesseira de alguém que lhe fez sofrer. Tem 2 pesos e 2 medidas. É saber perdoar, é entender a situação, é entender o porquê da situação, do que está acontecendo. A sabedoria de Jesus recomendou há mais de 2000 anos: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, perdoai aos homens as faltas que lhes cometeram contra vós. E aceitou que nunca se deveria guardar mágoa. Se em um momento de ofensa no nosso coração ao Pai, ou se num momento de oferenda de nosso coração ao Pai, nos lembrássemos de que alguém tem contra nós, prescreveu, Jesus diz que deveríamos antes nos reconciliar com o nosso adversário. O mestre do amor e da sensibilidade sabia por que dizia essas coisas. Então, quando a gente fala isso, é complicado, né? Perdoar as pessoas, né, com sabedoria, com essa inteligência. Poxa vida, Jesus tinha essa felicidade porque ele era um espírito elevado, né? Ele era um ser superior, ele sabia o motivo pelo qual estava aqui na Terra, as coisas que estavam acontecendo, as coisas que estavam por vir. Então a gente fala, para ele era fácil. Será que era fácil, pessoal? E por que para nós não pode ser fácil também, né? E se a gente botar a mão na consciência e pensar e parar? Né? E quantas palestras vocês já devem ter ouvido aqui referente ao perdão, referente à calma, à tranquilidade, à paz, né? Aquilo que vocês vêm buscar aqui dentro da casa espírita, aquilo que vocês vão buscar dentro da religião de vocês, né? Com o padre, com o pastor, com o rabino, com quem quer que seja da religião de qualquer um de vocês, né? A gente sempre está em busca da paz. O que a gente mais quer é a paz, a tranquilidade. E por que às vezes, quanto mais a gente procura a paz e a tranquilidade, parece que tudo ao contrário acontece na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso dia a dia? Por quê? Quantas pessoas já não pensaram isso, já não se acharam isso, né? Se todos nós tivéssemos o mundo perfeito, não estaríamos nem aqui, né? Não estaríamos mais nem aqui, tá? Então, pensamos, entendamos a situação que está acontecendo, tá? As coisas que acontecem ao nosso redor, que existe a resposta para tudo isso. Bom, agora, se alguém desejar fazer um comentário, alguma coisa a respeito do tema, né? Só levantar a mão. Se não, a gente agradece aí, né? Tem a oportunidade que nos foi dada nesta tarde. Ninguém? Não? Ô pessoal, colocação, por favor, né? Senão eu não vou perdoar vocês, hein? Então tá bom. Sérgio, muito obrigado. Tá, obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção. Estão todos perdoados, tá? Significa que a palestra foi bem colocada. Eu acredito. Quando ou todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu tudo bem. Bom, meus irmãos, depois dessa oportunidade, dessas colocações que foram passar para nós, depois de muito recebermos, chegado o momento de retribuirmos. Então vamos doar através das nossas vibrações. E para isso eu convido a todos a fechar os seus olhos no plano físico, unir os nossos pensamentos e abrirmos os nossos corações. E vamos doar. Que essas energias que estão emanadas nesse momento possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos os que estão necessitados. Todos aqueles nossos irmãos que se encontram perdidos no caminho, para aqueles que se encontram nos hospitais, leitos de dor, por aqueles que estão presos,
por aqueles que estão livres, pelos nossos lares, pelos nossos locais de trabalho, por esse país maravilhoso que é o Brasil, que está passando por grandes transformações agora, para que possamos fazer essa travessia de uma forma harmoniosa, sem sofrimento, sem dor. E o mais importante, lembrar sempre que Deus está no comando. Não acontece nada sem que a sua vontade não queira. Sem que Ele não queira, uma folha não cai de uma árvore. Se Ele não quiser, o dia não nasce, a noite não se acaba. Então, Ele está no comando, Ele sabe o que é melhor para nós. E nós temos que fazer a nossa parte, que é auxiliando através das nossas vibrações, das nossas preces, do nosso carinho para com o próximo. E vamos vibrar por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nossos meus queridos, companheiros de espiritualidade, por essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo a todos que permaneçam em paz e que Deus os abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Nós vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes, tá bom? Primeiro vão entrar os passes magnéticos e depois os passes espirituais, tá bom? É só aguardar a orientação aí que a gente já parte para esse trabalho, tá bom? E agradecer os companheiros da internet que nos acompanharam, aqueles que vão retornar aos seus lares, que retornem com muita paz, muito amor no coração, e a semana que vem estejamos todos reunidos aqui nesta casa. Vamos em paz. Só aguardar.